O que Paulo revelou sobre aqueles que não conseguem parar de pecar, você já se perguntou por que continua fazendo o que odeia, mesmo quando tudo dentro de você grita que você quer mudança? Essa pergunta silenciosa e assustadora ecoa após cada falha. Por que eu fiz isso de novo? Você prometeu a si mesmo que seria a última vez, você orou e chorou, mas aqui está você, e o ciclo parece interminável. Isso quase te faz duvidar se você realmente ama a Deus. Mas respire fundo, porque você não está sozinho. E um dos maiores apóstolos da história, o próprio Paulo, escreveu sobre essa luta exata. O que ele descobriu pode mudar a maneira como você vê a sua batalha para sempre. Ouça suas palavras em Romanos 7. Pois o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu odeio, eu faço. Essa honestidade crua, vinda de um homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, destrói a ilusão de que a fé perfeita significa comportamento perfeito, e Paulo estava admitindo uma guerra que acontecia dentro dele. A revelação de Paulo é que o problema é mais profundo do que a força de vontade. Não se trata apenas de autocontrole ou de se esforçar mais. É um conflito espiritual e uma batalha interna. E a luta é a prova de que você é vivo em Cristo. A maioria das pessoas assume que se falham significa que são fracas. Mas Paulo inverte essa ideia e nos mostra que a sua luta não é um sinal de que Deus o abandonou. É um sinal de que o Espírito Santo está em você e lutando por sua alma. O inimigo sussurra: se você fosse realmente salvo, você não lutaria. Mas a verdade é que a luta é a evidência da sua salvação, porque a tensão entre a carne e o espírito é a prova de vida, e a vida de Cristo em você está lutando contra a morte. Mas saber disso não torna a luta instantaneamente fácil. Então, o que você faz quando o peso da falha te esmaga, quando a vergonha se instala em seu peito como uma pedra? É aqui que a descoberta de Paulo se aprofunda. Ele gritou: quem me livrará deste corpo de morte? Observe o que ele não disse. Como posso me resgatar? Ele disse: quem? Porque a liberdade não é encontrada em um método, é encontrada em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E você nunca conseguirá lutar contra o pecado apenas com a sua força de vontade, você precisa de uma nova natureza. E é isso que Jesus oferece. Paulo termina aquele grito desesperado com esta declaração: graças a Deus, que me livra por Jesus Cristo nosso Senhor. E a vitória foi declarada na cruz, mas a vitória experimentada é uma jornada diária. E o Espírito trabalha em você dia após dia, te ensinando a viver em liberdade. A maioria das pessoas perde a esperança porque esperam uma transformação instantânea. E quando tropeçam, pensam que falharam com Deus irreparavelmente. Mas o fracasso não é definitivo. Provérbios 2:4-16 diz: pois o justo pode cair 7 vezes, e levantar-se novamente, e cair não te define. A sua decisão de se levantar, sim, e cada vez que você escolhe se levantar e correr para Deus, você está declarando de que lado você está. Paulo descobriu que a honestidade diante de Deus é o primeiro passo para a liberdade. Ele não escondeu sua luta, ele a confessou, e nessa confissão, ele encontrou a graça e o poder de Deus para vencer. Se você tem lutado em silêncio, sentindo como se fosse o único, ouça isso, você não está sozinho. Você não está sem esperança. E o mesmo Jesus que levantou Paulo, levanta você. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vive em você. A sua história não acabou. E a liberdade requer uma mudança. Uma mudança da autodependência para a dependência espiritual. Uma mudança de se esconder para confessar. Uma mudança da vergonha para a rendição. Como Paulo sabia que Jesus já havia conquistado a vitória? Porque ele ainda sentia essa guerra por dentro. A resposta está em Romanos 7:21. Então eu encontro essa lei em ação. Embora eu queira fazer o bem, o mal está logo ali comigo. É como a gravidade, você não pode vê-la, mas sente a sua atração. E é assim que a lei do pecado opera em nossa carne. E você não a quebra apenas por querer. Você precisa de algo mais forte que essa atração. Você precisa de uma lei maior, a lei do Espírito da vida. Romanos 8 nos dá essa lei maior. A lei do Espírito da vida te libertou em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte. O Espírito é mais forte que a carne, mas a maioria dos crentes luta porque tentam viver livres sem estarem conectados à fonte de energia, que é o Espírito Santo. Você não pode esperar vencer a tentação se você está matando de fome o seu espírito. Você não pode alimentar a sua carne a semana toda e esperar que o seu espírito vença no domingo. E a liberdade requer alinhamento, não perfeição, mas conexão com a fonte. Outro passo prático é identificar os seus gatilhos, pois o pecado não começa com o ato, começa com um pensamento, depois um desejo e depois uma oportunidade. E se você continuar ignorando o pensamento, o desejo cresce. Então, quando esse primeiro pensamento de tentação vier, corte-o, substitua-o por adoração, substitua-o por escritura, como diz o Salmo 11:9-11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
E isso não é poesia, é estratégia. E uma última coisa que muitos cristãos ignoram é a comunidade. O pecado prospera no segredo e no isolamento, mas a confissão quebra o poder das trevas. E Tiago 5,16 nos diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Lembre-se, até mesmo Paulo teve que admitir sua fraqueza. E quando ele o fez, Deus disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a vitória começa quando você admite: eu não consigo fazer isso sozinho. Isso não é derrota, isso é fé. Se esta mensagem falou com você, digite: eu escolho a liberdade nos comentários e compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Pois a coisa mais forte que você pode fazer é a rendição. E na próxima parte vamos falar sobre o que é essa rendição na vida real e como ela muda tudo. Que você tenha um coração que transborda de gratidão, uma mente que se renova a cada dia e um espírito que está sempre faminto por mais de Deus, para que Ele possa usá-lo de uma forma poderosa. Que você seja um instrumento de Deus, um vaso de honra e um canal de bênção, vivendo uma vida que glorifica a Deus em tudo que você faz e diz. Que você tenha um coração que ama a Deus acima de tudo e que vive uma vida que reflete o seu amor a um mundo que o necessita desesperadamente. Que você tenha um coração que perdoa, uma mente que é libertada e um espírito que está sempre pronto para receber o que Deus tem para você e para fazer o que Ele lhe pedir. Que você tenha um coração que se regozija na presença de Deus, uma mente que se enche de paz e um espírito que está sempre em comunhão com o Espírito Santo, para que Ele possa guiá-lo em todos os seus caminhos. Que você tenha um coração que busca a Deus em primeiro lugar, que confia nele em todos os momentos e que vive uma vida que glorifica o seu nome em tudo o que você faz. Que a sua vida seja um testemunho do poder de Deus, um exemplo de obediência e uma inspiração para todos ao seu redor. Que o seu caminho seja marcado pela paz que vem de Deus, pela alegria que vem da sua presença e pela certeza de que você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Que você tenha um coração grato por cada porta fechada, pois ela o leva para mais perto do propósito de Deus para a sua vida e para a bênção que Ele planejou para você. Que a sua vida seja um farol de esperança, um farol de luz, um farol de amor, para que as pessoas possam ver a Deus em você e para que elas possam desejar o que você tem, que é a presença de Deus em sua vida. Que você tenha um coração que transborda de gratidão, uma mente que se renova a cada dia e um espírito que está sempre faminto por mais de Deus, para que Ele possa usá-lo de uma forma poderosa. Que você tenha um coração que se regozija na presença de Deus, uma mente que se enche de paz e um espírito que está sempre em comunhão com o Espírito Santo, para que Ele possa guiá-lo em todos os seus caminhos. Que você tenha um coração que busca a Deus em primeiro lugar, que confia nele em todos os momentos e que vive uma vida que glorifica o seu nome em tudo o que você faz. Que a sua vida seja um testemunho do poder de Deus, um exemplo de obediência e uma inspiração para todos ao seu redor. Que o seu caminho seja marcado pela paz que vem de Deus, pela alegria que vem da sua presença e pela certeza de que você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Que você tenha um coração grato por cada porta fechada, pois ela o leva para mais perto do propósito de Deus para a sua vida e para a bênção que Ele planejou para você. Que a sua vida seja um farol de esperança, um farol de luz, um farol de amor, para que as pessoas possam ver a Deus em você e para que elas possam desejar o que você tem, que é a presença de Deus em sua vida. Que você tenha um coração que transborda de gratidão, uma mente que se renova a cada dia e um espírito que está sempre faminto por mais de Deus, para que Ele possa usá-lo de uma forma poderosa. Que você tenha um coração que se regozija na presença de Deus, uma mente que se enche de paz e um espírito que está sempre em comunhão com o Espírito Santo, para que Ele possa guiá-lo em todos os seus caminhos. Que você tenha um coração que busca a Deus em primeiro lugar, que confia nele em todos os momentos e que vive uma vida que glorifica o seu nome em tudo que você faz. Que a sua vida seja um testemunho do poder de Deus, um exemplo de obediência e uma inspiração para todos ao seu redor. Que o seu caminho seja marcado pela paz que vem de Deus, pela alegria que vem da sua presença e pela certeza de que você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Que você tenha um coração grato por cada porta fechada, pois ela o leva para mais perto do propósito de Deus para a sua vida e para a bênção que Ele planejou para você. Que a sua vida seja um farol de esperança, um farol de luz, um farol de amor, para que as pessoas possam ver Deus em você e para que elas possam desejar o que você tem, que é a presença de Deus em sua vida. Que a sua vida seja um farol de esperança, um farol de luz, um farol de amor, para que as pessoas possam ver a Deus em você e para que elas possam desejar o que você tem, que é a presença de Deus em sua vida. Que você tenha um coração que transborda de gratidão, uma mente que se renova a cada dia e um espírito que está sempre faminto por mais de Deus, para que Ele possa usá-lo de uma forma poderosa. Que você tenha um coração que se regozija na presença de Deus, uma mente que se enche de paz e um espírito que está sempre em comunhão com o Espírito Santo,
para que Ele possa guiá-lo em todos os seus caminhos. Que você tenha um coração que busca a Deus em primeiro lugar, que confia nele em todos os momentos e que vive uma vida que glorifica o seu nome em tudo que você faz. Que a sua vida seja um testemunho do poder de Deus, um exemplo de obediência e uma inspiração para todos ao seu redor. Que o seu caminho seja marcado pela paz que vem de Deus, pela alegria que vem da sua presença e pela certeza de que você está exatamente onde Ele quer que você esteja.